Olá, sexto ano, essa é a nossa videoaula de História número 7 e nós vamos continuar os nossos estudos a respeito do Egito e da Mesopotâmia. Nós vamos falar agora sobre a sociedade, como era organizada a sociedade no Egito e na Mesopotâmia. Para quem quiser nos acompanhar com o livro, estamos aí a partir da página 32. Então, a sociedade na Mesopotâmia e no Egito era dividida em diversas camadas sociais, ou seja, era uma sociedade de classe, uma sociedade extremamente hierarquizada, ou seja, haviam hierarquias, níveis, classes, camadas sociais bastante distintas. Sobre isso, nós podemos ver aí na página 32, você pode acompanhar comigo aí esta tabela que está aí no início da página 32. Olha só, no Egito havia o faraó e sua família, lembrando que o faraó era o cargo que nós conheceríamos com o nome de rei, mas no Egito o rei era chamado de faraó. Então lá no topo das camadas sociais estava o faraó e sua família. Abaixo dele estavam os sacerdotes, depois os funcionários do governo, militares e escribas, logo abaixo os camponeses e na base da pirâmide social estão os escravizados, certo? Lembrando que esses escravizados eles se tornaram escravos por serem estrangeiros capturados em guerras. E lá na Mesopotâmia, no topo da pirâmide, nós temos o rei, não o faraó, lá na Mesopotâmia é chamado de rei mesmo. Logo abaixo dele tem a nobreza, que eram sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. Abaixo deles os camponeses e na base da pirâmide os escravizados. Tem uma atividadezinha aí na página 32, falando sobre a situação dos escribas. Quem que eram os escribas, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, qual era o papel social deles? Façam essas atividades. Lembrando, você vai fazer a atividade, tirar a foto e mandar para mim, certo? Muito bem. Lá no Egito, a mulher ela tinha um pouco mais de importância. Lembrando que nas sociedades antigas, a mulher geralmente ficava numa camada inferior da sociedade, né? As mulheres, em geral, não tinham muitos direitos, não podiam possuir terras, não podiam ser chefes de família, muito menos ocupar cargos altos. No Egito isso era diferente. No Egito a mulher ela tinha um papel, uma participação social plena, tanto quanto o homem, né? Ela podia ter propriedades, ela podia exercer o comércio, o que em outras sociedades era proibido, e ela inclusive poderia ocupar o cargo de faraó, ela poderia herdar o trono do faraó. Nós tivemos Cleópatra, né, que ela ocupou esse cargo de faraó e teve grande importância na história política do Egito, certo? Também outra coisa que era comum no Egito era os casamentos consanguíneos. O que era o casamento consanguíneo? Casar-se com um parente. Lá era comum e era permitido o irmão casar com o irmão, pai casar com o filho, pai casar com a filha, mãe casar com o filho. Isso era comum para manter a linhagem real, para que a linhagem real não se misturasse com outras famílias. Tá certo? Sobre a política e a economia na Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela não era um grande reino, né, unificado. Isso não aconteceu na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era organizada em pequenas cidades, chamadas cidades-estados autônomos. O que são cidades-estados? São cidades que eram cidades grandes, desenvolvidas, que por isso possuíam autonomia política. Ou seja, cada cidade tinha o seu governante, tinha as suas próprias leis, os seus próprios costumes. Então não havia um grande reino da Mesopotâmia unificado, né? Mas haviam
Havia diversas cidades-estados. Havia, porque não existe a forma verbal haviam, tá certo? Mesmo no plural é havia. Fecha esse parêntese aí. E lá a Mesopotâmia era formada por diversos povos. Não era um único povo que formava a Mesopotâmia. Eram diversos povos. E eu chamo a atenção de vocês, se vocês querem gravar, o nome desses povos. Os principais deles eram 3 que vão aparecer aqui. ABS. ABS, a sigla que significa os assírios, os babilônios e os sumérios. Então, esses 3 povos eram os 3 principais povos que formavam a Mesopotâmia. Assírios, babilônios e sumérios, tá certo? Por isso a sigla ABS. Mas além deles, tinham vários outros menores, como os acadianos, os amoritas, os caldeus, certo? Gravem principalmente esses 3, assírios, babilônios e sumérios. Esses são os 3 que mais destacam. E esses povos, eles viviam em conflitos, em disputas territoriais, disputas de poder. O Egito, diferente da Mesopotâmia, era um reino unificado. A princípio, até o ano 3000 a.C., haviam 2 Egitos, o Alto Egito e o Baixo Egito. No ano 3000, o faraó Menes, ele unificou o Egito e formou um único reino grande, tá certo? Então o Egito, na sua organização política, era um único reino. A Mesopotâmia eram diversos povos organizados em cidades-estados, independentes, autônomas. Com relação à cultura, vamos começar falando da religião. A religião na Mesopotâmia, o rei, ele era um líder político e religioso. Na Mesopotâmia, o rei, ele era um representante de Deus. A religião era uma religião politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, e eram deuses normalmente relacionados à natureza, tá certo? Então havia o deus do sol, o deus da chuva, o deus da terra, o deus do trovão, como era a maioria das sociedades antigas. Mas gravem essa diferença, que é o que importa para nós. O rei era líder político e religioso e era considerado um representante dos deuses. O Egito também era politeísta, também acreditava em vários deuses, também os deuses ligados aos fenômenos naturais. Mas diferente da Mesopotâmia, no Egito, o faraó, ele era considerado um deus vivo. Ele era considerado a encarnação de Horus, que é um deus egípcio, certo? Então, gravem essa diferença, porque isso é importante. Na Mesopotâmia, o rei era um representante de Deus. No Egito, o faraó era um deus vivo, certo? A fertilidade, como eram sociedades que dependiam da agricultura, a fertilidade do solo, a produção agrícola, estava ligada na cultura, na visão deles, à satisfação dos deuses. Se os deuses estavam satisfeitos, as terras produziam mais. Então as pessoas tinham que trabalhar para que os deuses ficassem satisfeitos. Chamo a atenção de vocês a observarem aí nas páginas 34 e 35 o estilo de vida dos egípcios e dos mesopotâmios, o quanto eles dependiam da agricultura, do pastoreio de ovelhas, sobretudo o quanto eles dependiam dos rios. Tudo isso aí está explicado nesse gráfico aí, presente, nessa ilustração, aliás, presente nas páginas 34 e 35. Observem isso daí no livro de vocês, tá certo? A respeito da morte, uma curiosidade aqui, lá no Egito, a morte não era considerada fim, A morte era considerada uma passagem entre 2 mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos,
né? E toda pessoa, quando morresse, ela passava pelo tribunal de Osíris. Osíris era um deus, né? Isso está ilustrado aí na página 37, aqui, né? O julgamento, né, de Osíris. Então, o coração da pessoa era colocado numa balança e num dos pratos da balança, como vocês vão ver aí no desenho. No outro prato da balança era colocado uma pena de Maat, a deusa da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa estava salva, né? E era absolvida por Osíris, né? Se o coração fosse mais pesado que a pena, a pessoa era condenada, né? Então eles acreditavam fortemente na ressurreição dos mortos, né, a partir desse julgamento de Osíris, e é por isso que os faraós e as pessoas mais importantes eram mumificadas, colocadas nos sarcófagos, como a gente vê em vários filmes, né, em vários desenhos que a gente vê por aí de múmias, né? Eram os faraós, as pessoas importantes que eram mumificadas, ou seja, o corpo da pessoa era preparado para ressuscitar. E normalmente eles eram enterrados junto com uma grande quantidade de tesouros, né, os tesouros reais, para que quando a pessoa ressuscitasse, ela ressuscitaria carregando todos os seus tesouros, tá certo? Então essa é a sociedade, a política, a cultura, a religião dos povos do Egito e da Mesopotâmia. Hoje não tem atividades, viu? Só aquela lá da página eu deixei para vocês, uma atividade facinha de fazer, viu, lá na página 32. Até a nossa próxima videoaula.